Então, o nosso tema nessa manhã é: onde estão as almas dos finados? Nós vamos fazer isso usando como base a Confissão de Fé de Westminster. Nós faremos uso de uma sessão, a sessão número 1, a sessão primeira, do capítulo 32 da Confissão. E também faremos uso de alguns comentários do grande teólogo americano que viveu no século, não passado, no anterior ainda, no século XIX, e escreveu um comentário sobre a Confissão de Fé, Alexander Hodge. Então nós vamos, usando como base a Confissão e alguns comentários de Hodge, responder essa pergunta: onde estão as almas dos finados? Onde estão as almas dos finados? Nós vamos começar lendo na Escritura, na Palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, o sábio e velho Salomão, depois de ter acumulado vasta experiência vivencial, depois de ter conhecido vários assuntos, ele diz essa verdade, reafirma essa verdade a respeito do homem, algo que o próprio Deus falou lá na época, no tempo, quando o homem pecou. Deus falou isso para ele. E o pó, volte à terra, ou seja, o nosso corpo, que é pó, volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Porque essa foi a determinação de Deus como consequência do pecado. Deus disse ao homem: quando você morrer, o seu corpo vai voltar ao pó, de onde ele veio, do qual ele foi feito, e o seu espírito vai voltar a mim, vai voltar para Deus. Então nós vamos começar lendo o texto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 32, seção 1. Lá fala assim: os corpos dos homens, após a morte, voltam ao pó e experimentam corrupção. Suas almas, porém, que nem morrem, nem dormem, possuindo existência imortal, imediatamente voltam para Deus que as deu. Antes de continuar, porque o texto é maior do que esse que eu apresentei até agora, eu gostaria de fazer algumas observações antes de continuar a leitura. Então observe que aqui nós encontramos algumas coisas muito refinadas. Uma delas é que o corpo, depois de morto, ele volta ao pó e experimenta corrupção. Então a Confissão de Fé não fala do corpo como se depois da morte ele simplesmente fosse aniquilado, como se ele simplesmente se tornasse um pó espalhado, incorporado na natureza. Mas fala do corpo depois da morte como numa condição, como num estado, ou seja, experimentando corrupção. Essa linguagem aqui, ela já desde agora nos dá a entender que o corpo, ele tem ainda, após esse processo, ele ainda faz parte de um propósito de Deus. Então ele, veja bem, ele não vira propriamente pó, ele volta ao pó. Não é apenas um processo químico, não é apenas um processo resultante da decomposição, é um processo espiritual, faz parte de um castigo, faz parte do cumprimento da sentença que pesa sobre o homem após ter desobedecido a Deus. Então, o texto da Confissão de Fé não lida com a morte do corpo como se fosse apenas um cessar biológico da vida
e simplesmente uma decomposição natural. É um estágio, um estado no qual o corpo voltou ao pó, não virou propriamente pó, mas voltou ao pó, e um estágio no qual ele está experimentando corrupção. Suas almas, as almas das pessoas, né, dos homens que morrem, suas almas, porém, que nem morrem nem dormem, então a alma não entra num sono profundo depois da morte, a alma não perde a consciência, ela é imortal, ela possui existência imortal. Nós vamos ver que também o corpo possui existência imortal ao final das contas, né? Porque haverá uma ressurreição. Observe que o termo é imortal e não eterno. Não é uma questão de eternidade, é uma questão de imortalidade. O homem, seu corpo, sua alma não são eternos porque foram criados. Só o fato de serem criados já exclui a possibilidade de serem eternos. E eles vão viver, sim, por todo o restante do tempo, ou podemos até afirmar por toda a eternidade, não porque são em si eternos ou têm natureza eterna, mas porque Deus sustentará a vida do corpo e da alma por todo o tempo restante pelos séculos dos séculos. Então essa alma volta imediatamente para Deus. Continua o texto da confissão de fé dizendo o seguinte: as almas dos justos, e justo é aquele que foi justificado por Deus, justo é aquele que está na presença de Deus, não porque cumpriu justiça pessoal própria, foi capaz de obedecer à lei, mas porque Cristo morreu na presença por ele, né? E o levou à presença de Deus. Então as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde veem a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. Então veja o que acontece com a alma do justo. A alma do justo, ela é recebida no mais alto céu e é recebida na presença de Deus, vê a face de Deus. O texto continua dizendo o seguinte: as almas dos réprobos são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e completa escuridão, reservadas para o juízo do grande dia. E encerra essa sessão primeira do capítulo 32, com essas palavras: além desses dois lugares, para as almas separadas de seus corpos, a Escritura desconhece qualquer outro. Então a Escritura não ensina sobre nenhum outro lugar para onde a alma que foi separada do corpo possa ir. Ou ela vai imediatamente para o céu, ou ela vai imediatamente para o inferno. E observe essa forma de falar, né? Almas separadas de seus corpos, porque o homem é formado do corpo e da alma. Bom, vamos ver isso agora. Então vamos ver alguns aspectos, alguns pontos importantes e explicá-los e ver na Escritura Sagrada o que ela fala. Nós vamos começar, em primeiro lugar, observando o que a confissão de fé ensina claramente para nós e é encontrado vastamente na Escritura. É o fato de que o homem consiste de dois elementos distintos: uma alma e um corpo. Essa é a constituição do homem: uma alma e um corpo. Então, o homem é formado, a natureza dele
é assim formada. Um corpo que volta ao pó e uma alma que volta a Deus. Nós percebemos isso nitidamente no ato criador de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Está aqui, é o único ser em toda a obra da criação no qual Deus usou matéria-prima. Antes, toda a criação e disse Deus e ouvi. Toda a criação ela é feita diretamente da ordem de Deus, num ato criativo ordenado por Deus. Deus disse e ouvi. O homem, ele diferentemente, primeiro é feito do pó da terra, ele é formado do pó da terra. Ou seja, de modo que agora o processo continua indo adiante, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então observe as duas etapas. A primeira, Deus formou o homem do pó da terra. Feito isso, acabada essa parte, terminada essa primeira etapa, há um ato contínuo e sequencial. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então você percebe nitidamente essa criação desses dois elementos, a parte física corporal e a parte espiritual. E aí o texto vai continuar mostrando a fusão, como que esse processo que até agora foi destacado em duas etapas, vai culminar, E o homem se tornou um ser vivente. Então, o fato de ser vivente foi resultante de primeiro ter sido formado do pó da terra, posteriormente ter-lhe sido soprada nas narinas o fôlego de vida. Então, o homem consiste de dois elementos distintos, uma alma e um corpo. O segundo ponto que nós queremos destacar aqui, nós precisamos continuar entendendo isso. A morte consiste na separação temporária dos dois. Isto é, o que a Bíblia chama de morte é o fato do corpo e da alma serem desligados um do outro, o corpo voltar ao pó e experimentar corrupção, e o espírito imediatamente voltar para Deus. Ainda que biologicamente a morte possa ser descrita com outras palavras e ser estudada de outra forma, ainda que cientificamente a morte possa ser explicada de maneira bem diferente disso, a Bíblia, quando fala da morte, fala desse processo de desligamento ou separação temporária das duas partes, do corpo e da alma. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. É o que a Escritura ensina, é o que a Escritura diz. Então, irmãos, percebe-se nitidamente na Escritura, com base nesses textos e muitos outros, que tanto a alma quanto o corpo são imortais, apesar de não serem eternos, Às vezes é usada a palavra eterno, mas a palavra eterno não serve. Eles são imortais.
O que nós chamamos de morte é um processo que, na verdade, não é terminal, não é final. Ele é parte do que vai acontecer de modo geral com o homem. Então, o corpo se desliga da alma. O corpo, ele vai se decompor, ele vai voltar ao pó, mas ele também é imortal, porque ele será trazido novamente à vida, e ele vai ter vida imortal após a ressurreição. Então essa é a explicação bíblica para a morte. Veja esse texto, fazendo uma revisão do que nós falamos até agora, com base nesse texto, no qual nós encontramos palavras faladas, ensinadas por Jesus. Jesus disse assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus deixa claro para nós a imortalidade do corpo aqui e deixa claro para nós que o perecimento no inferno não será apenas uma tortura colocada sobre a alma, mas tanto para a alma como para o corpo. Então, todas as pessoas serão ressuscitadas um dia, umas para a glória de Deus e outras para a condenação eterna. Bom, vamos continuar. Em terceiro lugar, nesse texto da Confissão de Fé e na Escritura, nós aprendemos que enquanto o corpo se decompõe em seus elementos químicos, a alma do crente é imediatamente aperfeiçoada em santidade. Então lembre-se, a Bíblia, quando fala de morte, não está descrevendo o fim de um processo biológico, não está admitindo simplesmente daí em diante a inexistência do corpo ou admitindo que o corpo seja, com o ato da morte, aniquilado. O que a Bíblia ensina sobre morte é que o corpo e a alma são desligados, separados, vão para destinos diferentes. O corpo, seja de quem quer que possa ser, ou quem quer que você imagine, ele volta ao pó. Ele vai experimentar esse estado, essa condição de corrupção. Mas a alma do crente, ela é imediatamente, observe essa palavra, imediatamente aperfeiçoada em santidade. Não há nenhum vácuo, nenhum tempo, nenhum espaço, nem nenhum fato, nem nenhum evento, nem ato processual nenhum entre a morte e o aperfeiçoamento em santidade. Quando nós morremos, imediatamente nós comparecemos diante de Deus. Ou melhor dizendo, quando um justo morre, imediatamente ele comparece diante de Deus. A morte de Estevão, por apedrejamento, e um pouco antes desse ato de execução, dessa perseguição imposta sobre a igreja e que causou a morte de Estevão, um pouco antes, após terminar o discurso de defesa dele, ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé lá no céu, do lado do trono. E o texto, Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60, ensina assim: E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então, olha, a morte dele se assemelha à de Jesus no aspecto de que ele pediu perdão pelos algozes, do mesmo modo que Jesus pediu perdão pelos que o matavam, né, o sacrificavam daquele jeito, também Estevão fez o mesmo. E o pedido de Estevão é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque o que vai é o espírito, né? O que vai para a presença de Deus é a alma. Então ele cria piamente que imediatamente ele se encontraria com o Senhor Jesus, que ele havia visto preparado, pronto para recebê-lo na glória celestial. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala do desejo dele de partir e estar com Cristo, né? Ele fica como que cercado pelos dois lados. É assim que a tradução Nova Almeida atualizada diz, mas comumente nós líamos na RA, na revista e atualizada, nós víamos ele dizendo que estava constrangido. Ou seja, ficar aqui é necessário porque tem uma obra a ser feita e ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas morrer e partir é algo desejável e bom porque pode-se estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Então Paulo diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo entendia que ao morrer, o que viria imediatamente depois era estar com Cristo, estar com Cristo. Não havia nenhuma passagem, nenhuma preparação, nenhum evento, nada antes disso. Entre a morte e estar com Cristo não há nada. É morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, diz ele. Bom, em quarto lugar, o que nós aprendemos na Escritura, e a Confissão de Fé resume e expressa muito bem, é que as almas dos réprobos, durante o estado intermediário, também continuam conscientes e ativas, mas num estado de tormenta penal, reservadas para o juízo do grande dia. Então vamos aqui adotar o conceito de estado intermediário, que é um termo muito comum, que aparece em vários livros, aparece nas nossas revistas de escola dominical, aparece nos nossos manuais de teologia, nos estudos que são feitos. Então, estado intermediário é aquele que começa exatamente na hora da morte, quando a alma é desligada do corpo, quando o corpo volta ao pó para experimentar corrupção, e a alma, então, agora do justo vai imediatamente para a presença de Deus, e a alma do réprobo vai imediatamente para o Hades, para o inferno, e esse estado dura. Ele começa na hora da separação das almas de seus respectivos corpos e dura até aquele momento no qual Jesus dará a ordem de ressurreição de todos esses corpos, e todas essas almas, tanto as que estão lá na glória celestial, no céu, quanto as que estão no estado de tormenta penal, todas elas vão voltar imediatamente para seus corpos. Então, o estado intermediário
dura da hora que a alma desliga-se do corpo até a hora que a alma é devolvida para o corpo. Então, durante esse tempo, as almas dos justos foram levadas imediatamente para a presença de Deus e as almas dos réprobos foram levadas imediatamente para a tormenta penal, onde estão reservadas para o juízo do grande dia. Na história que Jesus contou a respeito do rico e de Lázaro, em Lucas 16, numa parte dela, ou seja, nos versículos 23 e 24, mostra-nos que após a morte de ambos, tanto do rico quanto de Lázaro, seus corpos, de igual modo, de ambos, voltaram ao pó para experimentar a corrupção, e as almas de ambos voltaram para Deus. Então, todas as almas voltam para Deus, e quando voltam para Deus, recebem um destino temporário. A de Lázaro, essa foi para o seio de Abraão, ou uma forma de dizer, para o céu. E a do rico foi para o Hades, ou como nós comumente vemos a tradução, o inferno. E ele estava lá, né? O rico estava lá nesse lugar, no inferno. E diz o texto, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então, esse é o lugar para onde vão as almas das pessoas réprobas, das pessoas que vão temporariamente aguardar, já estão aguardando numa tormenta penal, mas estão aguardando o dia do juízo, o grande dia do juízo final. 5.5. As condições das almas no estado intermediário. Lembre-se que estado intermediário é aquele que começa quando o corpo é separado da alma, ou a alma, quer dizer, é separada do corpo, o corpo volta ao pó e vai ver corrupção, e essa alma permanece assim desligada do corpo até o momento que ela passará pelo processo de religamento a esse corpo após a ressurreição desse corpo. Então, qual é a condição das almas quando estão nesse estado intermediário? É uma condição, ainda que não final, porque o tempo todo nós estamos dizendo isso é temporário, o corpo vê a corrupção e volta ao pó, mas isso é temporário, isso não é algo definitivo. Ainda que seja essa uma condição final no sentido da condição, é uma condição irreversível. Isto é, os que estão com Cristo, ou seja, aquelas almas que imediatamente foram aperfeiçoadas e levadas para o céu, jamais se perderão. E os que estão em tormentos, ou seja, aquelas almas que depois da morte foram enviadas para o Hades e estão em tormento penal, aguardando o grande dia do juízo, jamais se salvarão. Isso foi a resposta que Abraão, o pai Abraão, deu quando ele tinha, Lázaro consigo no bem-estar que Lázaro estava gozando. Foi a resposta que foi dada para o rico, que lá do Hades clamou. Ele explicou, Abraão explicou. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para
bíblica. Então, as almas de todas as pessoas são recebidas por Deus após a morte. Apesar de todos os corpos experimentarem a mesma coisa, terem a mesma experiência, voltarem ao pó e experimentarem corrupção, as almas ganham destinos diferentes. Elas voltam para Deus e ganham destinos diferentes. As almas dos justos vão para o céu e as almas dos réprobos para o inferno. É um destino parcial? Sim, porque o juízo ainda não aconteceu, porque a ressurreição ainda não aconteceu, mas apesar de parcial, é irreversível. Irreversível. Não se poderá transferir pessoas de um lugar para outro. E sexto, algo muito importante para essa pergunta que nós estamos respondendo, as Escrituras não oferecem qualquer base. Quando nós estamos falando qualquer aqui, é qualquer mesmo, né? Nem a mínima. As Escrituras não oferecem qualquer base para qualquer, seja que tipo de doutrina for, para qualquer doutrina de que há outros lugares ou condições ocupadas pelos mortos, além das duas mencionadas, céu e inferno. Ou seja, o que a Escritura ensina é tão simples quanto isso que nós estamos falando até agora. Toda pessoa, quando morre, tem, na verdade, um processo de desligamento da alma do corpo. Toda pessoa, quando morre, tem seu corpo destinado ao mesmo lugar, ao pó da terra, para experimentar corrupção. E toda pessoa, quando morre, ou seja, sua alma agora está separada do corpo, ela só poderá ir para dois lugares, ou um ou outro. Ou ela vai imediatamente para a presença de Deus e é aperfeiçoada e vê a face de Deus, ou ela vai imediatamente para o Hades, para o tormento penal, para aguardar ali o grande dia do juízo. Não há outro lugar, não há nenhum processo entre um e outro, tudo isso é imediato. A Escritura não ensina nada disso. Esses filmes que você vê, que a pessoa morre e o espírito dela fica tentando resolver problemas que ela tinha em vida e ela não pode continuar seu processo, seja ele qual for, daí em diante sua alma não pode ir para lugar nenhum enquanto ela não resolver aquilo, isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica a ideia de que uma casa abandonada esteja lá daquele jeito porque ninguém tem coragem de entrar nela, porque um antigo morador dela está ainda vivendo dentro dela e não consegue ir embora. Não tem nenhuma base bíblica a ideia de que alguém continue pagando algum preço ou sendo penalizado por coisas que fez aqui até terminar de pagar, né, essa sentença imposta sobre ele para ele ir para a presença de Deus. Não existe base bíblica para nada disso. Toda ideia que diz, que fala, que ensina que há algo, um tempo, um espaço, um tipo de vida entre a hora do desligamento da alma do corpo e a chegada a um dos dois destinos, não tem qualquer fundamento bíblico. Veja esses dois textos que são interessantes para nós nesse aspecto. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta, está falando de Jesus, da oferta de Jesus, que foi a morte dele na cruz por nós, com essa única oferta, com esse sacrifício histórico acontecido lá no Monte Caveira, fora da cidade de Jerusalém, naquela única oferta, quando Cristo se deu
numa morte expiatória por nós, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, tudo que se refere à sua salvação, tudo que se refere ao resgate dos homens ou à condenação deles, está determinado pelo ato expiatório de Cristo na cruz. A obra de Cristo é suficiente e completa. Ela não depende de mais nada. Nós somos aperfeiçoados em santidade na hora que morremos e vamos para a presença de Deus, ou já vamos para a condenação eterna. Paulo também aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a ideia de que uma pessoa morra e tenha entre o seu destino final, que seria o céu em especial, o lugar desejável, então da morte até a chegada ao céu, se houvesse um lugar onde o homem continuasse pagando, ou continuasse sendo penalizado, ou continuasse completando o sofrimento necessário para a purgação dele, ou para que ele obtivesse o perdão, a salvação não seria de graça, não seria pela graça, porque aquele que saiu desse lugar, seja ele qual for e que nome ele tenha, e então chegou lá no céu, ele pode se vangloriar e dizer assim: bom, agora eu posso entrar, porque eu paguei, eu cumpri a sentença, ou eu fui purgado por aquilo que eu fiz de errado. Então, o homem é salvo mediante a fé, não vem dele. Se existisse após a morte, que é o desligamento da alma do corpo, se existisse um estado intermediário no qual o homem pudesse, permanecer sendo castigado, isso o justificaria. E essa seria uma obra. Essa seria uma etapa na qual ele é responsável. Então ele pagou o preço. Ele estaria pagando um preço. A salvação não vem de nós, ela é um dom de Deus. Nenhuma obra para que ninguém se glorie. Ninguém vai para o céu e de vez em quando vai lembrar: ó Deus, lembra que eu fiquei lá no purgatório, ou seja, lá onde for, e purguei, paguei, né? Eu fiz uma obra, lembra disso. Então é como se ele estivesse se gloriando. Então a salvação, ela de maneira nenhuma depende de nós. Por isso a Bíblia não deixa espaço nenhum para nenhuma possibilidade que o homem purgue, que o homem pague. Muito menos a Bíblia deixa qualquer possibilidade de ensino que alguém aqui possa ainda ajudar as pessoas que estão nessa situação. Aqueles que morreram e precisam resolver problemas ou precisam pagar por alguns erros que cometeram aqui e precisam então ser purgados durante um período, e aqui as pessoas fazem oferendas ou coisa que tal que os ajude. Então lembre-se que as Escrituras em lugar nenhum oferecem qualquer base para qualquer doutrina que se possa erguer ou inventar de que há outros lugares ou condições ocupadas pelos mortos, além dessas duas coisas ensinadas na Bíblia: céu e inferno. Nós podemos concluir dizendo o seguinte: as almas dos finados, as almas dos mortos, né? As almas daqueles cuja vida já tiveram seus fins, então as almas dos finados ou estão no céu ou
estão no Hades. Não há nenhuma alma que não esteja no céu ou no Hades. Todas as almas dos finados, após a morte, ou seja, após a separação de seus corpos, imediatamente foi destinada para um desses dois lugares, céu ou Hades. Então, seja de quem quer que você pense que já partiu, ou a alma dele está aqui no céu ou está aqui no Hades. Na hora da nossa morte, é selado o nosso destino final, não havendo daí em diante mais nenhum contato entre as três partes, pelo menos de forma assim superficial, né? Nós estamos falando. As três partes é o aqui, esse tempo no qual nós nos encontramos debaixo da sentença do pecado, nesse mundo caído, nesse estado caído no qual o corpo e a alma estão juntos, mas não podem permanecer assim porque estão debaixo de uma condenação que é a morte espiritual. O céu, para onde foram as almas dos justos, que foram aperfeiçoados e viram a face de Deus, e o Hades, para onde foram as almas dos que estão aguardando em tormento penal o grande dia do julgamento. Aqui não tem nenhuma conexão com o céu não tem nenhuma conexão com o Hades não tem nenhuma conexão com esse lugar aqui. Então ninguém pode passar de um para o outro no sentido exato da palavra, né? A única ocorrência é daqui para os dois. Daqui para os dois há. Mas do Hades para o céu não há e de lá para cá não há. Então, se você ouvir uma frase assim, que é muito comum, né? Quando uma pessoa conquista alguma coisa, mas o pai ou a mãe dele já morreu e o pai ou a mãe foram pessoas importantes no processo daquela conquista, mas não viram o resultado final, e alguém fala assim: seu pai, seja lá onde ele esteja, ele está olhando para você e se alegrando. Isso é uma bobagem. Ele não pode olhar de lá, porque se ele estiver no Hades, ele não está olhando você aqui, e se ele estiver no céu, ele também não está olhando você aqui. Não há nada que nós possamos fazer pelos mortos, nem eles por nós. Vou repetir essa frase para encerrar. Não há nada que nós possamos fazer pelos mortos, nem eles por nós. Então, não existe possibilidade de invocá-los para nada, não existe possibilidade de ajudá-los em nada. O destino deles, apesar de não ser final, é irreversível e eles já estão em um dos dois lugares onde estão antevendo o que acontecerá depois. Portanto, finalizando a nossa pergunta inicial, a resposta final é essa: as almas dos finados ou estão no céu ou no Hades. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos ensine, nos instrua e nos guarde na presença dele. E que nós possamos, como diz o hino que nós cantamos, né, chegar naquele lugar de bem-aventurança e eternamente estar ali na presença do Senhor. Deus nos abençoe.